हरिनाम संकीर्तन की जय। पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय। संवीत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद। another kirtan. Om Ajnanatimirandhrasya Jnananjana Salakaya Chakshurmritam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar
Srivasadi Sri Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Another one? Will you translate? Yes, sir. Okay. Todo mundo queria falar isso. To some austerities. Yes. Bhakti Sudurlabha. Bhakti is called very, very rare. Why? Because you have to austerities. Fala português. Okay. Oi, Toruni translate. So first of all, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Mithila Bhagavan Vishnupad, Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, Nitya Lila Parishtam Vishnupad, Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj. 17 Ashri offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Nitya Lila Bhakti Vedanta Srila Sai Maharaj, Srila Guruvanda Goswami Maharaj, and all senior devotees and all of Vishnu. Primeiramente, minhas reverências, pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Pravistam Vishnupada, Staturashat, Shila Bhakti Vedanta, Shila Bhamana Goswami Maharaj, Nitya Pravistam Vishnupada, Staturashat, Shila Bhakti Vedanta, Shila Narayana Goswami Maharaj. Também presto minhas reverências aos pés de lótus de Nitya Pravistam Vishnupada, Staturashat, Shila Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis. I tell to just we also here observing Guru Puja, Vyasa Puja. Então a gente andou, né, observando essa adoração ao Guru, Guru Puja, Vyasa Puja. And puja means, what do you mean puja? Puja significa o quê? What is puja? Give pleasure. Worship. Adorar, dar prazer? Huh? Puja actual meaning is the general meaning people there. Archan puja means to worship Ishtadeva. Geralmente, puja significa você adorar a sua deidade adorável. Actual puja means that you give pleasure. Mas na verdade, realmente, puja significa você satisfazer ou dar prazer. Understand? General way we also say pet puja. That means you give pleasure of your stomach. Geralmente a gente faz o pet puja, significa que a gente dá prazer ao nosso estômago. If you not pet puja, then you cannot do bhajan and sadhana. Se você não fizer o pet puja, se você não satisfazer a sua barriga, você não vai conseguir adorar a Deus, fazer bhajan nem sadhana. This is true. Verdade? Bhuke bhajan na hai gopala. And if you are hungry, you cannot chant holy name. Porque se você está com fome, você não vai conseguir cantar os santos nomes. So that means you give some food in your stomach. Then stomach will be happy. Then you can chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então dê um pouco de comida ao seu estômago e seu estômago vai ficar feliz, sua barriga vai ficar feliz. But we are coming opposite way. When you give some food in our stomach, then we want to sleep. Mas ao contrário, a gente, depois que come, a gente quer dormir, isso sim. Depois que a gente dá uma comida para o estômago. What are you throwing? O que vocês jogaram aí? Uma bolsa. Na minha bolsa caiu. My bag. Later I will. Later we'll take out. I'll stay. But you stay there. You should not go there. Then another problem. Nossa bolsa caiu, cuidado pra você não cair, senão vai ser um grande... But you did not fall down. Cuidado pra não cair, hein? Backing. Because you Harikatha sleeping, then Harikatha take very good. Se você domina o Harikatha, pode ser que você acabe caindo aí embaixo. Haribo. So Guru Puja, Vyasa Puja,
They mean how to give actual pleasure to Guru Pada. Então, Guru Puja Vyasa Puja significa, na verdade, como a gente pode dar prazer ao nosso Guru, Guru Pada Padma. Because all our scriptures explain if Guru will please, then Krishna will please. Porque todas as escrituras explicam que se o Guru ficar satisfeito, Krishna vai ficar So satisfeito. all our endeavors how to give pleasure to Guru Pada. Então, todos os nossos esforços visam a dar prazer ao nosso mestre, Guru Pada Padma. Jassa prasadat bhagavat pasrasado Jassa prasadat nagati kotayopi Dhyan suvantas jasastri sandham Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Jassa prasadat bhagavat prasad. Prasad means? What means prasad again? Mercy, kripa. Prasad significa misericórdia, Kripa. And if you receive the mercy of Guru, then we will receive the mercy of Krishna. Se a gente receber a misericórdia do Guru, iremos receber a misericórdia de Krishna. Krishna, he will not direct give mercy to you. 1,000 lives you do bhajan and sadhana, Krishna will give mercy. The mercy is coming to Krishna from a source, but from Guru Pada. Krishna não vai te dar misericórdia diretamente. Mesmo que você faça Bhajana Sadhana por milhares e milhares de vidas ou de anos, se você, na verdade, a misericórdia de Krishna, ela sempre vai vir através do Guru. Rahu ganai tattapasajachi na nirbapna digrihadva na chandasani va jalagni surjoi bina mahato padarajo abhisheka. Who knows this sloka? Quem sabe esse verso? Huh? No one? You know no? Fala. Rahu ganai tattapasanajachi nirbapna digrihadva na chandasani va jalagni surjoi bina mahato padarajo abhisheka. Learn this sloka. Aprendam esse verso. Many years traveling with me, not learning. Vocês estão viajando vários anos comigo e não Then estão heavy aprendendo nada. chastisement. Então eu brigo mesmo. In the beginning, give love and affection, then chastisement, then you flew out. No começo eu sou carinhoso, amoroso, depois eu brigo e depois vocês vão embora. Saem voando, não vão. Understand? Hey, is par or us par? You stay with me or go. Então, como é que é? Tá, vocês ou ficam comigo ou vão embora. Because if you not learn slokas, not practice bhakti, what will do? Porque fazer o You quê? have to learn. Vocês não estão aprendendo os slokas, não estão fazendo bhakti, mas não, vocês todos têm que aprender. Some Todos têm que slokas aprender os have versos. to learn. Mas This sloka is very important. Srimad Bhagavatam. Understand? Rahu Ganai Bharat Maharaj. He told, Lord Bharat, he told to Rahu Gan. Vocês devem aprender pelo menos alguns versos, como esse do Srimad Yeah, Bhagavatam. Slokamrita books. Você tem aquele livro de Slokanta? Esse livro, tem nesse livro de Slokanta. Rahu Ganai Tattavasa Najachi Nachejadi Grihadva. This Rahu Ganai Tattavasa Najachi Nachejadi Grihadva. Nachandasa Naiva Jalagni Surjoi Bina Mahato Padarejo Ovi. Fala português. Então a gente deve aprender esse verso, a tradução. What is the meaning? Então a gente deve aprender esse verso, que significa que Jara Bharat, que é Bharat Maharaj na outra vida, né, que ele assumiu como ser humano, ele está falando pro rei Rahugana, ó rei Rahugana, para você alcançar o conhecimento sobre... What this? Então, ó, What the Rahugana. background? Ah, sim, o O rei rei? estava pegando. Ah. Então, o que acontece? O rei Rahugana, ele estava indo buscar autorização, ele queria ver Kapila Deva. E aí ele estava sendo carregado num palanquim. E aí, um dos servos que estava carregando o palanquim, ele ficou cansado ou doente, e aí ficou faltando alguém para carregá-lo no palanquim, porque ele era um rei, né? E aí, Jara Bharat, que era Bharat Maharaj, depois que ele nasceu como viado, e depois do nascimento como viado, ele veio como esse Jara Bharat, que ele era bem grande, assim, ele ficava a vida inteira, tipo, como se fosse um retardado, assim, aparentemente. Ele não falava com ninguém, ficava num outro mundo, não fazia nada. E aí a família dele deu o trabalho pra ele, assim, de ficar cuidando da lavoura, porque ele não conversava com ninguém, vivia em outro mundo.
Aí ele tava acordando assim, só olhando lá a lavoura. Aí passou essa comitiva do rei, mas que tava faltando uma pessoa para carregar o palanquim do rei. Aí pegaram ele e falaram: ei, você não quer vir ajudar aqui não? E ele nunca não falava nada com ninguém. Então ele, tá bom. Ele nem falou nada, ele simplesmente foi. Aí ele começou a ajudar a carregar o palanquim do rei. Só que ele tava vendo as formiguinhas que estavam no caminho, aí ele quis desviar das formigas. Porque ele pensou que Paramatma, Deus, também tá nas formigas. Então, Deus tá no coração das formigas também, então ele não queria pisar nelas e ficava desviando. Só que o rei tava no palanquim, ele ficou: nossa, que saculejo é esse? E aí o rei: quem é o idiota que tá me carregando assim, não sei o quê? Aí o rei veio e começou a... Aí os outros falaram: não, rei, é esse novato aí que tá carregando mal, desviando das formigas e fica te balançando. Aí o rei foi, levantou do palanquim, começou a brigar com Jarabhara, com esse homem, né? Falou assim: quem você pensa What do que you é? mean, Jarabharat? Jarabhara Why means did he- inert, like inert. Jarabharat means from his birth he did not speak, as like completely well. Who is not speaking? Huh? Who is not Dumb. deaf? Deaf or dumb? Dumb. Can listen but cannot speak. Jarabhara significa esse nome o quê? Porque desde o nascimento ele não falava com ninguém, ele era como se fosse um mudo. Ele ouvia, mas não falava, então ele não se comunicava com Actually, ninguém. he is acting this role. He can speak, he can listen, everything, but he is acting this role as like dumb. So for this regard, everybody called him Jara Bharat. Na verdade, ele estava só fazendo se passar por um mudo. Ele conseguia falar, ouvir, entender tudo, mas ele não falava com ninguém. E por isso as pessoas chamavam-no Jarabhara. Então, aí o rei levantou do palanquim e começou a falar pra esse Jarabhara: você não sabe quem sou eu? Eu sou o rei. Você tá me carregando desse jeito, eu vou te punir, você não tem medo de mim? Começou assim, brigar com ele, intimidá-lo. Aí pela primeira vez na vida, esse Jarabhara começou a falar assim, né? Quem é rei? Né? É o seu corpo? É a sua alma? Quem é esse você que é rei? E quem sou eu? Quem vai punir quem? Começou a levantar umas questões assim existenciais. Aí e falou esse verso pro rei. Rahuganaita, tá passando de ti, esse verso. Que vai falar que, rei, pra você alcançar. Learn, next time I will learn. Everybody learn. Todo mundo tem que aprender. Que da Learning or próxima not? vez eu vou Not sleeping perguntar. Vocês estão só dormindo ou estão aprendendo? Everybody learn. Rahu ganai tattavasana jachi nachedya nirbapana digyadava nachandasa naiva jalagni surjoi bina mohato padarajo abhishek. Raghunath Bharat Maharaj, he told, hey Raghunath, Raghugan Rajan, listen. Because Raghugan Rajan, he asked, I am going to listen about Paramatma and Jivatma. What is Jiva Tattva and Paramatma Tattva? To listen from the lotus lips of Kapil Dev. And now you also ask me the same question. Who is king? Who is give me danda? That means king is Raghugan thinking, I am king. I am doing everything. So Bharat Maharaj asked this question. And who is king? Who will give punishment to whom? And who is suffering? These types of questions. So he asked these, then Raghugan Rajan, he also came down from his palanquin and very humble asked, oh, you must be Mahabhagavat. And actually because I am going to listen this katha from the lips of Kapil Dev. Então, na verdade, esse verso vai falar, né? Ó rei, porque o que acontece? Ai, como foi isso? Inicinho. Então, o que acontece? O rei estava sendo carregado e aí ele começou a falar essas coisas pro Jarabhara, né? Que ele ia puni-lo e tudo mais. E Jarabhara levantou essas questões. Quem vai punir quem? Quem é que vai dar a danda? Quem que vai punir? Quem vai ser punido? E ao ouvir essas questões levantadas por Jarabhara, o rei se levantou do palanquim, desceu do palanquim, falou para ele: olha, eu estava exatamente indo ouvir sobre autorrealização, sobre Atma e Paramatma Tattva, sobre a alma e sobre Deus. Você deve ser um Mahabhagavat. Você
Kapila Dev, né? Ele pergunta, você é esse Kapila Dev que eu tava indo encontrar? Are you this Kapila Dev? Eh? Are you this Kapila? Are you same Kapil Dev? I am going to listen to the or you are Mahabhagavat, who are you? Você é o mesmo Kapila Deva que eu tô querendo exatamente me encontrar para obter essa realização espiritual? Ou você é um Mahabhagavata, um devoto puro? Quem é você? Then this is the first time Bharat Maharaj, he opened his mouth speaking. From his birth, he did not speak to anyone. For this regard, his name, everybody called him Jara Bharat. But first time, he told to Raghugan Raja in this instruction. Então essa foi a primeira vez que Jara Bharat falou desde o nascimento dele. Ele era exatamente conhecido como Jara Bharat porque ele não falava, então como se ele fosse mudo. Mas a primeira vez que ele falou foi exatamente essas instruções que ele deu para o rei. Then he told this summary or about these slokas is that, Hey Raghugan, you cannot understand the Paramatma Tattva or Jiva Tattva by the performing of hard austerities or studies Veda, Upanishad, Chandasa, Vedas, or worship to demigod and demigoddess, you can understand. Not Chandasa, but Jalagni Surjai, even you offering the water, the sun god. Many person also taking water, offering to sun god, because the sun god will be pleased with us. Understand? So but if you offering the water of the sun god, or worship the Agni Devata, presiding deities of fire, or worship anyone, you cannot understand this. How to understand? Mahato Raja Pado Raja Vijay come. When you completely, absolutely, to surrender lotus feet of Mahat. Mahat means, Guru Mahat. Então, assim, o resumo do significado desse verso é que Jara Bharat está falando para o rei, ó rei, você não vai conseguir realizar ou realmente sentir ou entender a Atma Paramatma Tattva, né, a realidade sobre a alma e sobre Deus, sobre a super-alma, nem que você, não vai, para você conseguir realizar a alma e super-alma, não é suficiente você, não é através de você estudar os Vedas, ou então de você fazer austeridades muito difíceis, ou então você adorar semideuses, como por exemplo, muita gente oferece água ao Deus do Sol, ao Surya Devata, ao Sol. Muita gente oferece água ao Sol na tentativa de satisfazer o Deus do Sol, e também tem gente que adora diferentes semideuses e adora, né, várias outras entidades, mas na verdade nenhuma dessas adorações, nenhuma das adorações vai fazer com que você realize a alma ou a super-alma. Apenas se você se render completamente aos pés de lótus de um Mahat. Mahat, que no caso é o Guru. So now coming in this way, just I tell you one story about Ramanujarya. Então, continuando, eu queria contar para vocês uma história de Ramanujarya. Ramanujarya actually he is called the incarnation of Baladev Prabhu. E na Or verdade, Lakshman. Lakshman avatar. Ramanacharya é uma encarnação de Baladev Prabhu, ou de Lakshman. Ele é um Lakshman avatar. He is the incarnation of Lakshman, the younger brother of Lord Ramachandra in Ramalila. Ele é a encarnação de Lakshman, que é o irmão mais novo do Sr. Ram em Rama Lila. So once Ramanujarya, he was sitting, and then one Dacoits, very powerful, what is called Dacoits, drinking alcohol, and he was staying. He came with his girlfriend. Então, uma história que tava Ramanacharya, né? E aí ele tava no templo, não floresta? Temple. Ah, tava no templo. E aí o que acontece? Veio um bandido, que era um bandido muito, né, poderoso. Um bandido, ele tava bêbado, ou bebendo, e veio junto com a sua namorada até o templo. His name was Dhanurdhar. O nome do bandido era Dhanurdhar. Dhanurdhar means what? He's very aggressive. E ele era uma pessoa muito agressiva, esse bandido. Understand? Entende? And if you tell anything, then he will kill you. Qualquer coisa que você falava, ele já vinha pra matar você. And as like what is called Sagittarians. Sagitariano? Yes, very powerful. Kshatriya. Então, que nem sagitarianos que tem esse humor muito de querer guerrear, de que chato. Understand? You have to be Chat, Sagittarian. Very powerful. Então, de acordo com, né, o signo, o mapa astral, os sagitarianos são assim. So for this regard, everybody call him Dhanurdhar.
Então, ele tinha esse humor sempre de querer brigar com as pessoas. Então, por isso todo mundo chamava-o de Danurda. And he was alcoholist. Alcoholist. Ele era alcoólatra. É um bandido alcoólatra. So once he came in the temple, the Ramanuja was just sitting. E aí, onde ele veio até o templo, e Ramanacharya estava lá. That time temple closed, O templo and he estava was fechado. sitting. Ramanujacharya. Sim, Ramanujacharya. E, Then aí, he was sitting, leaning against the door of the temple. e o templo estava fechado, e esse bandido estava sentado, encostando nas costas, encostado na porta do templo. And one hand he hold the alcohol, what is called, bottle, E com uma mão ele estava segurando um licor, alguma coisa, bebida alcoólica. and his eyes completely reddish color. Os olhos dele estavam totalmente vermelhos, He got drank alcohol, porque ele tinha bebido muito. and he's very gigantic body, very big, strong. E ele era muito corpulento, forte, tinha um corpo muito grande. And he was talking with his girlfriend. E ele estava falando com a namorada dele. Estava na frente dele. Many in the temple, many visitors has come to take darshan to Thakurji. E naquele templo, né, várias pessoas tinham vindo ter o darshan da Thakurji, da deidade. And the time almost over to open the temple. E já estava quase na hora de abrir a porta do templo. But who will tell to him, hey Dhanurdhar, go out. We have Mas quem que ia falar para esse bandido? Falou, sai da frente, dá licença que a gente tem que abrir a porta do altar. understand? Everybody afraid from him. Todo mundo tinha medo dele. And if you tell, then he will be brave to you, maybe kill to you. Se você falasse para ele chegar pro lado, assim, alguma coisa assim, ele podia até mesmo bater em você ou até, quem sabe, querer te matar. So everybody afraid. Então todo mundo tinha medo. Then someone informed to Ramanujarya, the Dhanurdhar has come and is sitting, leaning against the temple, against the door of the temple. Então alguém avisou a Ramanacharya, já falou assim, ó, o Dhanurda, né, ele veio, ele tá lá na porta do templo, encostado assim na porta do templo. Then Ramanujarya came, and Ramanujarya very humble. E Ramanacharya veio e ele é muito humilde. Ramanujarya very humble told to him, hey Dhanurdhar, listen, Falou assim humildemente, ó Dhanurda, our ouça, time almost over to open that door of the temple, so please little bit move, then all the visitors can take darshan Thakurji. tá quase na hora da gente abrir a porta do altar. Então, por favor, chega um pouquinho pro lado para todos os visitantes poderem ter, ter a visão da deidade. Then Dhanurdhar, what is there? What is inside the Thakurji? Nothing. Aí Dhanurda falou, ei, o que é essa Thakurji aí dentro? Não tem nada, não é nada isso. That is on the stone. Isso é uma pedra, isso sim. And people are stupid nonsense coming here to looking the stone. As pessoas são idiosas, vêm aqui para ver uma pedra. Nothing. Isso não é nada, essa pedra aí não é nada. It is better everybody can to take darshan on my girlfriend. Her face is as like moon, É melhor que as pessoas Chandramukhi. É melhor que as pessoas tenham a visão da minha namorada, porque a minha namorada, o rosto dela é como a lua. And what is the deity of your temple? Nothing. Que deidade é essa do seu templo? Look my girlfriend, how she is smiling, how his eyes, nose, teeth. O que é essa deidade aí comparado com a minha namorada? Não é nada. Minha namorada é linda, tem... Olha só como é que ela sorri, o rosto dela, os dentes dela, bochecha, olhos. And even though Thakurji are not speaking, but my girlfriend is speaking. A sua deidade, a senhora Thakurji nem fala nada, mas a minha esposa ela fala muito bem. No one embracing this statue and stone, but everybody, I am embracing, kissing my girlfriend. Very nice, sweet. Ninguém abraça essa deidade de pedra aí, mas eu sempre abraço e beijo minha namorada e é muito bom. Nothing. Then Ramanujarya very humble told, okay, listen. If my Thakurji is more beautiful than your girlfriend, what will do? Aí a Ramanacharya falou humildemente, olha, tá bom, se a minha deidade for mais bonita do que a sua namorada, o que você vai fazer? Then Dhanurdhar, impossible. My girlfriend, hey, your Thakurji more beautiful than my girlfriend, it is impossible. Mas aí Dhanurdhar falou assim, ó, é impossível a sua deidade ser mais bonita que a minha namorada. Then Ramanujarya tell to me, if my Thakurji Vigraha is more beautiful than your girlfriend, then what we will do?
Mas aí Ramanacharya insistiu perguntando: se a minha deidade for mais bonita do que sua namorada, o que você faria se ela for mais bonita? Then Dhanurdhar he told, in this moment I give up my girlfriend and completely surrender your lotus feet. Aí Dhanurdhar falou: se ela realmente fosse mais bonita, bem nesse momento eu ia abandonar completamente, ia abandonar minha namorada e ia me render totalmente aos seus pés. And I will give up all my bad things. I will never see my girlfriend. I will not never drink alcohol, not do anything. I completely surrender your lotus feet. E eu ia deixar tudo de ruim que eu faço. Eu ia nunca nem mais ver minha namorada, não ia mais beber, ia deixar tudo de ruim que eu faço e ia me render totalmente aos seus pés de lótus. Then Ramanacharya, okay. So just you turn your face and to look Thakurji. Aí Ramanacharya falou: tá bom, então, vira o seu rosto e veja a deidade. Then Dhanurdhar, he also turned his face and saying to the Thakurji. Then open door. E aí Dhanurdhar virou assim seu rosto, seu corpo, e aí abrindo a porta do templo ele viu a deidade. Then Ramanacharya gave blessing, just keeping his hand over his head. Mas Ramanacharya deu uma bênção para ele, botando assim a mão sobre a cabeça dele. Then Dhanurdhar body started to shake. E aí o corpo de Dhanurdhar começou a tremer. And tears rolling down. E lágrimas rolavam dos seus olhos. And then Dhanurdhar completely fainted. E aí Dhanurdhar ele desmaiou. Then after few minutes, when Dhanurdhar returned back his consciousness, then again and again crying, hold the lotus feet of Ramanacharya. Então ele ficou totalmente inconsciente. Depois de alguns minutos, ele recobrou seus sentidos e não parava de chorar, e se agarrou aos pés de Ramanacharya. What I am looking? Your Thakurji, I was thinking, your Thakurji is only stone. Aí ele falou: o que eu tô vendo agora? Eu achava que a sua deidade era apenas uma pedra, feita de pedra. Now we realize your Thakurji is Sachidananda Vigraha. Isara Parama Krishna Sachidananda Vigraha. Anadiradi Govinda. Mas agora eu pude sentir, eu tenho a realização de que essa deidade, essa Thakurji, realmente tem na verdade o corpo dela, a forma dela é composta de conhecimento, dignidade e bem-aventurança. Sachidananda Vigraha. From that day, Dhanurdhar completely, absolutely surrendered lotus feet of Ramanacharya. Então, a partir daquele dia, Dhanurdhar ele se rendeu completamente. Daquele dia em diante, ele se rendeu completamente aos pés de lótus de Ramanacharya. And he gave up all his bad things to be nonsense things. E Dhanurdhar deixou de lado tudo estúpido ou coisas ruins que ele fazia. But Ramanacharya told, okay, you can stay with your not girlfriend. You have to stay with your wife. Don't do this stupid nonsense, girlfriend. E aí Ramanacharya falou: tá, você pode ficar, mas não mais com a sua namorada. Você tem que ficar com ela como ela sendo sua esposa. Não faça isso de ficar assim, essa estupidez, essa tolice de ficar de namorico. And follow the 4 principles. E siga os 4 princípios. And do bhajana and sadhana. E faça bhajana e sadhana. So from that day, Dhanurdhar, he completely surrendered to Ramanacharya, and every day he served Ramanacharya lotus feet. A partir desse dia, Dhanurdhar se rendeu completamente aos pés de lótus de Ramanacharya e todo dia serviu seus pés de lótus. Every day he used to come in the temple, was cleaning the temple, and everything is temple service is doing. But he is staying in his house as like an idle householder and other services. Então, Dhanurdhar ele começou a levar uma vida de um grihasta, de um pai de família ideal. Ele vivia na casa dele, mas todo dia ele ia para o templo, participava das atividades do templo, fazia os serviços no templo, limpava o templo, etc. Ramanacharya, when he used to go take bath in the Ganges, that time he also hold the shoulder of his Brahman disciples. Quando Ramanacharya ia tomar banho no rio, ele sempre se apoiava assim no ombro dos seus discípulos brahmanas. Or when Ramanacharya returned back taking bath in the Ganges, then he hold the shoulder of Dhanurdhar. Isso na ida. E quando ele voltava do banho no Ganges, ele se apoiava no ombro de Dhanurdhar. Then all his Brahman disciples complain, why Gurudev doing this thing? We are Brahmana. Our Dhanurdhar is completely locust.
E aí os discípulos brahmanas começaram a reclamar. Por que Gurudeva fica fazendo isso? É? Né? A gente é brahmana, mas esse Dhanurda aí, ele é de uma casta muito baixa. Before he was alcoholist. Ele era até um alcoólatra Eh? antigamente. And doing many bad things, we know. E a gente sabe que ele fazia tudo de ruim. But Ramanujacharya, when he used to go taking bath in the Ganges, he hold the shoulder of Brahman disciples, and when he returned back, taking bath the Ganges, then he hold the shoulder of Dhanurdhar. Why? Então por que na ida, quando ele vai tomar banho no Ganges, Ramanacharya ele se apoia no ombro dos seus discípulos brahmanas, mas na volta ele se apoia no ombro de Dhanurda? Por quê? Brahmacharis, they also complained to him. Então os brahmacharis vieram reclamar É? com Ramanacharya. We are a brahmachari, or he is grihastha, and also he is not a brahmana. Ó, a gente é um brahmachari, ele é um grihasta, e além do mais, ele não é nem um brahmana. So Ramanujacharya did not say anything. Mas Ramanacharya nem falou nada. Then Ramanujacharya called his one very near and dearest and confidential servant. Mas aí Ramanacharya foi e chamou um servo dele, muito confidencial, muito íntimo. So that, okay, when all my disciples will take bath in the Ganges, E aí Ramanacharya falou para esse servo íntimo, ó, quando todos os meus discípulos É? forem tomar banho no rio Ganges, and that time, when they will taking bath in the Ganges, and they will be take their cloth. quando eles forem tomar banho no rio, eles vão levar uma roupa. Indian people taking bath in the two cloths, and then one cloth upper, one cloth lower. So when you're taking bath, then coming out, then you have to take new cloth. Né? Porque o pessoal, né, os indianos, as pessoas da Índia, eles tomam banho com duas roupas ou dois panos, né, em cima e embaixo. Então depois que eles vão sair, né, depois do banho, eles vão botar outra roupa, outro pano. Então eles levam um outro pano para tomar banho. So Ramanujacharya told his confidential servant, Sevak, you have to change their clothes, where they put, one brahmachari cloth, the other another, and mixed here and there. E aí Ramanacharya já falou para esse servo dele íntimo, falou, ó, quando os brahmacharis brahmanas forem tomar banho no rio, você pega e mistura a roupa deles, a roupa que eles deixaram assim para tomar banho, mistura a roupa de um com a do outro, troca tudo. When brahmacharis, after taking bath, then they also very quickly took their cloth, but quickly exchange. Então quando os brahmacharis, eles tomaram banho rapidinho e tal, mas aí quando eles foram pegar a roupa, eles viram que estavam as roupas todas trocadas. One person, oh, you took my good cloth. He told, oh, you took my good cloth. Then they are quarreling and fighting to each other. Então o brahmachari falou pro outro, ei, tu pegou minha roupa, a minha roupa é melhor do que essa aqui. Daí ele, não, essa que era minha roupa. Você pegou logo a minha roupa que era boa, uma roupa de qualidade, e assim, eles ficaram discutindo uns com os outros por causa das roupas. Then beating to each other. Caíram até na pancadaria. Oh, Gurudev gave me this is good cloth. You took my good cloth. Gurudeva me deu esse pano, essa roupa, que ela era de qualidade, era boa, e você pegou. Then another brahmachari, no, Gurudev gave me this cloth. Mas o brahmachari falou, não, Gurudeva que me deu essa roupa aqui. Because that was mixed cloth, Which cloth is that? So they are quarreling to each other. Porque as roupas estavam todas trocadas, então eles não sabiam qual roupa era qual, eles começaram a discutir uns com os outros. Then they all returned back, and they complained to Ramanujacharya. Gurudev, you gave me good cloth, but this brahmachari, he took my good cloth. He said, no, Gurudev, you gave me good cloth. He took my... In this way, they complained. Então eles voltaram até Gurudeva, Ramanujacharya e começaram a falar, ó, Gurudeva, você me deu essa roupa aqui tão boa, mas esse brahmachari pegou a roupa de mim. O outro falou, não, Gurudeva, o senhor tinha me dado essa roupa aqui, esse outro pegou, e assim eles ficaram nessa discussão. Then Ramanujacharya did not give any answer. Just listen there, and what is called? Complain. E aí Ramanujacharya ele não falou nada, não respondeu nada, ficou só parado ouvindo a reclamação deles. Then, night time, when Dhanurdhar he came, Dhanurdhar every day, he used to listen. He used to come in temple, listen Hari Katha from the lotus leaves of Ramanujacharya. E aí, Dhanurda, o que acontece? Todo dia à noite ele ia no templo, ia ao templo ouvir o Harikatha da lábios de lótus de Ramanujacharya. Those who are grihastha but very attentively listen Hari Katha from the lotus leaves of Ramanujacharya. Mas a eles são grihastha, ele todo dia ele ouvia esse Harikatha com muita atenção
Ele sempre prestava muita atenção no Harikata de Ramanacharya. Or brahmacharis, some listen or some sleeping. Agora os brahmacharis, alguns ouviam e outros ficavam Who's dormindo. sleeping? Quem tá dormindo aí? You have no silence. Você não tem nem vergonha? Raise hand. Ainda levanta a mão. Are should be shy. Gurudev. Você deve ter vergonha disso. Understand? Huh? Understand? So come in this way. Ramanacharya then call all his Brahman disciples. Então Ramanacharya, ele mandou chamar todos os discípulos brahmanas. Listen. Falou assim pra eles, ouçam. Now Dhanurdhara is listen Harikatha and here. Agora Dhanurdhara tá ouvindo Harikata aqui, disse Ramanacharya para os discípulos In his brahmanas. house nobody, only his wife there. Mas ele Dhanurdhara tá aqui agora, mas na casa dele não tem ninguém agora, só a esposa dele, a mulher dele. And now also late night. E já tá muito tarde também. Maybe midnight, 12 o'clock. Já era umas meia-noite. Understand? Sometimes giving Harikatha late night, yesterday we gave late night or not? Às 12 vezes- o'clock. Then you took sleep, you went to sleep. When? Are listen Harikatha, hey! Listen Harikatha. When Harikatha, no disturb, correct? And as like Parikshit Maharaj. This. If you disturb, then I will be angry. Listen Harikatha. When Harikatha, no disturb. Because you not listen, then speaker, mind also disturb. Understand? When Harikatha, your eyes stay to speaker. And then if the speaker, yes, look at it. Even you not listen, no open, no harm. Just to open your eyes, then the speaker is okay, he is listening Harikatha. Huh? Or if you do this, that means speaker, he is not listening Harikatha. Quando falou Harikata, Everybody listen Harikatha. I finish soon. After 10 minutes, then Arati. Fala. todos ouçam Harikata, eu vou terminar daqui em 10 minutos, depois vai ter o Arati. É? Na hora que eu tô dando Harikata, não gosto que fique perturbando, fazendo isso, fazendo aquilo, atrapalhando, me desconcentrando aqui a atenção. Se você não quer ouvir, ou você não tá conseguindo ouvir, pelo menos fique parado, olhando fixo pra quem tá falando Harikata, e a pessoa que estiver falando vai entender, ele tá ouvindo. If you not give attention to listen, there is one types of offense, aparat. E se você não Or ouviu, this guy angry. I am your real benefactors. I am not asking any money or anything to you. If you listen Harikatha, then you will get benefit. Your benefit. Or my benefit also. eu não tô pedindo nada de vocês, dinheiro, nada. Isso é pro próprio benefício de vocês. Porque se vocês não ouvem Harikata com atenção, isso é uma ofensa. Então é pro seu benefício, é pro meu benefício. Quando vocês ouvem Harikata, vocês têm que estar muito atentos, como Parikshit Maharaj, mãos postas, atentos, olhando. Already learn this verb. Sinnatang, what is slope? Sinnatang Sakatha Krishna Punna Sarvana. Harikatha is not even Krishna. Krishna entered in your ears. Or if you learn Krishna, or if you not listen Krishna Katha, how Krishna entered in your ears? Aprenda esse verso, né? Que esse verso vai dizer que Krishna Katha não é diferente do próprio Krishna de Deus. Se você não ouve Harikata, como que Krishna vai entrar nos seus ouvidos? And for this regard, when I am speaking Harikatha, I am looking everybody's face. And you are sleeping or disturbance or not, I am looking everybody. Então, quando eu falo Harikata, eu fico olhando na cara de cada um, vendo o que vocês estão fazendo. Estão prestando atenção? Estão atrapalhando Harikata? Estão fazendo o quê? So now coming there, Ramanuja told his Brahman disciples, go. Whose house? Dhanurdhara house. His wife, maybe his wife sleeping. Because midnight, 12 o'clock. Midnight. Porque nesse dia, né, Dhanurdhara estava ouvindo Harikata até tarde, né, de Ramanacharya, que nem ontem, né, a gente fez a programação até meia-noite, bem tarde. Às vezes o Harikata vai até mais tarde. Então, da mesma forma, nesse caso, Ramanacharya falou para os discípulos brahmanas, os brahmacharis, vão na casa de Dhanurdhara agora, porque na casa dele só tem a esposa dele lá. And bring all his wealth, money, everything in my temple. Tragam tudo que tem na casa dele, todo o dinheiro, a riqueza dele, tragam para o meu templo. Understand? Guru, very nice Guru. He is giving training, teaching his disciple how to steal. Esse guru era muito bom, ele estava treinando os discípulos a roubar. Some disciples thinking, why Gurudev saying this? Gurudev Shastra saying, never steal others. Churi kara mahapap. Never steal others' property. So why Gurudev today is giving instruction us to steal the property of wealth of Dhanurdhara? Alguns discípulos não entenderam ou ficaram, né, hesitantes, falando, por que Gurudeva está mandando a gente roubar? Afinal de contas, nas escrituras se diz que roubar é um grande pecado.
Então por que Gurudeva tá mandando a gente ir na casa de Danodar, ele roubar tudo que ele tem na casa dele? Huh? Understand? If I tell you go or not, Se eu falasse isso pra vocês, vocês iriam na casa dele fazer isso ou não? really, this guru is not good. How possible? Vocês iam pensar, Still others. e esse guru aí não é bom não, como assim eu vou lá chegar e roubar as coisas da casa dos outros? Impossible. Then next day you will be not coming to class. Impossível, no dia seguinte você nunca nem ia mais aparecer na minha aula. Kamala, this is wrong. I don't mind. You don't mind. Okay, I tell to Sita, maybe she will want to steal your money. Okay, I joked. Listen. Then all his disciples came in the house of Dhanardhar in back door. Então foi uma brincadeira e aí todos os discípulos foram então pela porta dos fundos, os discípulos entraram na casa de Danurdar. And opened the back door and enter. That is Dhanurdhar's wife, she is sleeping. Então eles entraram pelas portas dos fundos e a esposa de Danurdar estava dormindo. Then took all his money, all his wealth, everything. E aí eles pegaram e pegaram todo o dinheiro, toda a riqueza que tinha na casa. Tudo. But Dhanurdhar's wife, she realized, just pretending to sleep, she realized, oh, my good brother has come and taking all my wealth, everything from my house. E a esposa de Danurdar, ela estava, na verdade, fingindo que estava dormindo. Ela tinha percebido que os irmãos espirituais, né, tinham entrado na casa dela e estavam pegando tudo que ela tinha na casa dela. So for this regard, she also pretending to sleep. Ela percebeu que eram os irmãos espirituais que estavam tirando toda a riqueza da casa dela. Then, Então ela fingiu que estava dormindo, continuou fingindo que estava dormindo. then one we think, oh, she has many golden ornaments in her hand. E algum dos meninos reparou assim, ó, ela é cheia de ornamentos de ouro no braço. Then very slowly also took out all her ornaments from her hand. E aí, né, vagarosamente os discípulos tiraram todos os ornamentos, né, de ouro que ela tinha no braço. And then when took and the next hand, then sleeping this way how to take out. Mas assim, ela estava dormindo apoiada no braço, então eles tiraram de um braço os ornamentos, mas não conseguiram tirar do outro. Understand? How we're sleeping? This way and one hand this. So this hand all ornament they took out, but this hand ornament they could not. Então ela estava dormindo apoiando assim no braço, então o braço que estava assim do lado, na lateral do corpo, né, estava com livre acesso, então eles conseguiram tirar todos os ornamentos. So for this regard, the wife turned his face and body this way. It's in thinking maybe these ornaments have to take. Why only this only? E aí, mas a esposa de Danurdar, ela pensou assim, não, vou me mexer. E Prepare aí for Arti. quando eu virar, aí o que acontece? Eles vão conseguir pegar os ornamentos que estão no meu outro braço. But when she turned her body, then the brahmachari said, oh, she wake up. Have to leave. Then very quickly they ran away from her house. Mas aí quando ela se mexeu para poder deixar assim o outro braço dela com livre acesso também para eles, acabou que eles acharam que ela tinha acordado. E eles pensaram, vamos embora bem rápido daqui. E eles foram embora. And they brought everything and very whispering told to Ramanuja, Gurudev, everything finished. We took everything. E eles voltaram rapidinho e falaram para Gurudeva, sussurrando, Gurudeva, a gente já fez tudo. Gurudev, we made empty in his house, nothing. A gente esvaziou a casa dela, não tem nada lá. Then Ramanujarja told to Dhanurdhar, listen, now midnight, nowadays not good day, maybe thieves, dacoits, and your wife is alone, so you should return back home quickly. E aí nesse momento também, Ramanujacharya falou pra Danurdar, falou, já tá tarde, melhor você voltar pra casa, porque a noite tá muito tarde, né? Tem ladrão por aí, bandido, sua esposa tá sozinha em casa, então vai logo pra casa. Dhanurdhar, he did not know anything, what happened, nothing. Mas Danurdar, ele não sabia nada do que tinha acontecido. So Dhanurdhar, when he returned back his home, then his wife, she is crying. E aí, quando Danurdar chegou em casa, né, ele viu que a esposa dele estava chorando. Then Ramanujacharya told his Brahman disciple, go his house, Dhanurdhar house. What wife and husband, Dhanurdhar and his wife, what they are talking to each other, you have to listen.
E a Ramanacharya, nesse momento, também enviou um dos brahmacharis, dos brahmanas, falou assim, ó, vai lá até a casa de Danuda e ouça a conversa que ele está tendo com a esposa dele agora. Then they also came and backdoor listening Então os what they are discípulos, talking to each other. então, os discípulos, e aí Ramanacharya falou, vocês têm que ouvir essa conversa. Aí os discípulos brahmanas, os brahmacharis foram até a casa de Danuda e ficaram na porta dos fundos, ouvindo assim, através da porta, o que eles estavam falando. Dhanurdhar, he asked his wife, why you are crying? What happened? Então a conversa foi, Danuda perguntou para sua esposa, por que você está chorando? O que aconteceu? Then she told, oh my God brother, they came, took all our property, everything. Aí ela falou, nossos irmãos espirituais vieram e levaram toda a nossa propriedade, tudo que a gente tinha, tudo. Dhanurdhar told, so what happened? Then temple, my house is my temple. And so what is a temple? That God brother, my God brother, they brought in front of Guru. By this house also Guru, just 2 rooms. Temple, 2 rooms. One room going to another room, so what is your problem? E aí o marido da Danuda falou, e aí, mas qual o problema que eles tenham feito isso? Não tem nada demais. Né? Eles tiraram tudo daqui, levaram mostraram tudo para Gurudeva, levaram para Gurudeva. Nossa casa e o templo, não tem diferença entre a nossa casa e o templo. É como se fosse uma casa com 2 quartos. And this is the mark. Um quarto é a nossa casa e outro quarto é o templo. Então simplesmente levou de um quarto para o outro dentro da casa. Não tem And problema. this is the mercy of Gurudev also. All our property also now direct serve to Gurudev. Nice. E foi a misericórdia de Gurudeva mesmo. Né? Porque agora Guru Seva, Bhagavad Seva, this is life. Good. toda a nossa propriedade So why you agora are crying? foi usada para servir a Guru, né? A Gurudeva Krishna. Né? Porque a vida é isso, a gente da vida é isso. Servir a Guru, Deus, a Bhagavan. Então por que você está chorando? Guru gave me, now Guru is taking. So what is the problem? Gurudeva que deu tudo pra gente, que me deu tudo, e agora ele está tirando. Então qual é o seu problema? Then she told, no, I am not crying and for stealing all these things. I am crying because my god brother took all ornament from my this hand, but they did not take out my this hand. So my this ornaments is not, and I offered to Guru or Bhagavad Seva. Aí a esposa falou assim, não, sabe por que eu tô chorando na verdade? Não é porque eles tenham levado as coisas, é porque eu queria que eles também tivessem levado essas pulseiras, esses ornamentos que ficaram nesse braço aqui. Eles levaram as pulseiras e ornamentos só de um braço. Então os do outro braço não foram oferecidos. Oi? Ficou faltando levar esse. Eles não foram oferecidos a serviço de Bhagavan e de Guru. Then Dhunta told, don't worry, you give me. And tomorrow morning I will go Harikatha. Then I offer this thing, Guru, there is no problem. Aí Danuda falou, não tem problema. Amanhã de manhã eu vou pro templo, ouvir Harikatha. Então você me dá as pulseiras, aí os ornamentos, e amanhã eu levo e ofereço para Guru. Then Dhanudar's wife told, no, tomorrow we will know. Tomorrow you will alive, I am not alive, who knows? It is better, now take this and go, this thing to offer to Gurudev. E aí a esposa falou, amanhã, né, amanhã, mas o que pode acontecer amanhã? Não sei nem se eu vou estar viva, se você vai estar vivo. Melhor vai agora mesmo e leva esses ornamentos que faltaram lá para Gurudeva. Toma. Then Dhanurdhar took all his wife, right hand ornaments and bring for Ramanuja. Então, Dhanuda pegou todos os ornamentos do braço direito da mulher dele e levou, da esposa dele, e levou até Ramanacharya. Then Ramanuja called all his disciples, Brahman disciples, listen, why every day when I going to take bath in the Ganges, shoulder your hand, and holding your shoulder, and when taking bath the Ganges, why I am holding the shoulder down and Dhanurdhar. This is the reason. Aí Ramanacharya convocou todos os discípulos e falou assim, ó, agora vocês entendem por que quando eu vou tomar banho no rio, Ganges, na ida eu me apoio no ombro de vocês, mas na volta eu me apoio no ombro de Dhanuda? Vocês entendem agora? Esse é o motivo. Yesterday, all you quarrel to each other for small cloth, lungati. Ontem At that thing I gave you also. You are thinking this is mine, this is yours, this is good, this is bad. Então ontem vocês ficaram discutindo muito por causa de um pano, um pedaço de uma roupa que dei pra vocês. Vocês ficaram argumentando e discutindo. Eu que tinha dado pra vocês essa roupa, mas vocês ficaram achando, essa roupa é minha, essa roupa é sua. Vocês tiveram uma discussão tremenda. And look, Dhanurdhar and his wife, how they completely surrendered to Guru and Krishna. Mas vejam Dhanuda e a esposa dele, como que eles são totalmente rendidos a Guru e Krishna. So that time Ramanacharya explained the Isavasa Sarvaitam Jat Kinchan Jagatam Jagat Tena Takta Bhanjita Mahagritta Hasha Siddhana. Isavasa, everything belongs to Guru and Krishna and everything is hard to Krishna. This is the teaching. E aí Ramanacharya, que citou esse verso do Ishopanishad, que diz que tudo
existe para servir a Guru e Krishna e tudo deve ser usado no serviço de Guru e Krishna. And everything will be realized when you receive the mercy of Mahato Padarajo Abhisekam. And for this regard, Bharat Maharaj, he quoted this verse, or the verse, Roho Ganai Tattapasa Najachi Nachedya Nirvapana Didhadva Nachandasanaiva Jalagni Surjai Bina Mahato Padarajo Abhisekam. E a gente vai poder realizar o sentido realizar tudo isso quando a gente se render completamente aos pés de lótus de um Mahatma, né? Como esse verso aqui de Bharat Maharaj que explica para o rei Rahugan. I told this because this is the essence. For this, I will receive the sprinkle of mercy of Guru and Krishna, Bhagavad Kripa or Bhakta Kripa, then our life will be successful. Então eu estava explicando isso, sobre como que se a gente receber, nem que seja uma gota dessa misericórdia de Guru e de Deus, de Bhagavan, de Krishna, nossa vida será exitosa. So always you remember, always I am saying, Gurudev told, our aim and object, Guru Puja, not Krishna Puja. Então, First Guru Puja, then Krishna Puja. Então lembre-se sempre que a nossa meta é fazer Guru Puja, dar prazer ao Guru, não fazer Krishna Puja, mas sim Guru Puja. Puja understand or not? Vocês entendem o que é Puja? Anybody here name Puja? No Puja. Alguém tem um nome aqui de Puja? Not yet. Must I give them? Tem que dar nome para alguém aqui de Puja, né? Puja means, what is that? Puja means give pleasure. Puja significa o quê? Dar prazer. How will pleasure? Give service. Serve, then we have. Ou seja, se você servir, né, eles vão ficar felizes com você. So Guru Puja, Krishna Puja. So for the Krishna himself, the Patamantu, Guru Puja. Tataschaiva, Mama Archana. First worship Guru. Many have to give to play to Guru. If Guru will be pleased, then Krishna will be pleased. Jassa prasadat, Bhagavat prasadu. Jassa prasadat, Nagati Kutayopi. Thanks to Bhangta, Jasastri Sandham. Bande Surat Gurasri Sharanaravan. Trisandha, Guru Puja. Então você deve servir ao Guru e dessa forma o Guru vai ficar satisfeito e depois Krishna vai ficar satisfeito. E a gente deve fazer... Posso fazer? Posso fazer? Pardon? I can do it. Arti Guru Puja. Arti plates. There. Okay. Yeah. Jai Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Guru Dev Tumhari Jai Jai Ho. 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 Jai Guru Deva, Jaya Guru Deva. Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Guru Deva, Jaya Guru Deva. Bolo Jai Guru Dev, Jaya Guru Dev. Jaya Guru Dev, Jaya Guru Dev. Jai Shri Gurudev ki jai. Okay? Kanta. Oi! Mamala kanta. Kanta. All they are singing very nice. Kanta. Dashamati Nandana Rajabadana Gana Gokula.
Só desse silêncio. Alright. Faltar, Maharaj?